Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Além do Crachá. Eu sou Mirella e aqui a gente vai muito mais além das funções técnicas para conhecer as histórias, os desafios e o coração de quem faz as coisas acontecerem no dia a dia. Hoje, iremos observar uma profissão pilar para a sociedade no geral que nos guia e nos ajuda a construir nossas próprias vidas desde cedo: o professor. Para entender a importância desse papel, hoje iremos bater um papo com Vitória Kênia, que fala lá do Pará e está aqui hoje para nos responder umas perguntas sobre como foi a sua experiência de ter sido professora de diversas áreas, em específico de ensino fundamental por mais de uma década. Vitória Kênia, seja muito bem-vinda ao Além do Crachá. Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrada, né, em fazer parte desse projeto de vocês e em poder falar, compartilhar com essas novas gerações sobre o meu papel na sociedade, né, como ser professora. E antes de começarmos esse papo incrível, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram e no YouTube você nos encontra em @além do CrachaCast. Deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe. Para começar, e além do crachá, Vitória, conta pra gente como foi o começo de tudo. O que te trouxe a esse cargo e como foi aprender a dar aula e ensinar para você? Pois é, eu sempre me identifiquei muito, sempre fui uma aluna muito focada em língua portuguesa, por gostar muito de ler, por gostar de ouvir histórias, compartilhar histórias contadas pelos familiares, né, pelo meu pai, pelos meus avós. E sempre me cobrei muito a questão de escrever corretamente, inicialmente de falar muito corretamente, e quando chegou o momento de escolher a minha profissão, eu me identifiquei com estudar letras, que eu focaria em literatura, gramática, interpretação de texto. Então, no ano 2000, eu consegui passar no vestibular na UFPA, aqui em Marabá, no Pará, para esse curso, e foi um grande presente. Primeiro, pela qualidade do ensino, né? A faculdade com professores maravilhosos, eu tive o prazer de não só estudar com eles, ser aluna, de conviver com essas pessoas da área da linguística, da literatura. E, com o tempo, eu comecei a lecionar, né? E foi muito importante para mim, por passar por esses desafios, de um modo geral, vir lá do ano 2000 até o ano de 2025, onde eu parei por enquanto, né, de trabalhar, eu passei por vários momentos, né, de transição, de como ensinar, a chegada da internet na escola, dentro dos muros da escola, e é muito gratificante ter essa história para contar e poder contar aqui para vocês. E me conta, você era aluna de alguma coisa quando começou a dar aula ou voltou a ser estudante em algum outro momento? Não, eu nunca parei de estudar, né? Eu comecei, fiz o curso de letras, eu concluí o curso de letras em 2006, foi um pouco tardio, porque eu sempre trabalhei e estudei, né? E esse aprender a dar aula, ele só acontece realmente e efetivamente quando a gente está dentro da sala de aula. Eu sempre lecionei na escola SESI, né? Uma escola que é conhecida nacionalmente por sua qualidade, por suas ferramentas, sempre muito além do tempo, e pude sempre unir o que eu aprendia, porque eu voltei a estudar em 2015, voltei a fazer pedagogia, né? Voltei a estudar, senti essa necessidade e ter o prazer de conseguir verificar o que eu aprendia na faculdade, já aplicando numa escola que eu trabalhei, né? E aí lá eu tinha contato com essas ferramentas mais modernas, né? Pude participar de muitas formações de nível nacional, onde a mídia estava sempre presente e eu ouvia minhas colegas da rede pública que ainda não utilizavam, né? E foi muito interessante. Eu encontrei um crescimento muito grande nessa questão de estar estudando e estar trabalhando já na área, né? Muito bom. Sim, sim. E a gente, pelo que você falou, né, a gente percebe que tem essa diferença entre o ato de ser aluno e de ser professor. E quando você deve ser os dois, né, como foi o seu caso, quais são as dificuldades? Bom, dificuldade é o aperto, o principal desafio, né, que eu vou tratar aqui como desafio,
No meu caso, na minha vida particular, foi lidar com os filhos que estavam crescendo e com a questão do tempo, porque o trabalho também ocupa um grande tempo. Então, geralmente, eu me prendia muito, muito na atenção às aulas, nas pesquisas que eu faria. Sempre gostei de fazer pesquisa fora do que o professor ensinava. Em momentos que eu tinha liberdade, né, em casa, tinha um tempinho, eu sempre estudei fazendo muita pesquisa. O resultado dessas pesquisas e desse estudo, paralelo ao estudo tradicional, oficial, um desenvolvimento, uma abertura de mente, né? Eu acho que o profissional que tem essa capacidade de estudar e pesquisar fora do que ele aprende, ele se destaca um pouco mais no seu trabalho. Algumas pessoas que também surgem durante esse trabalho, né, algumas parcerias importantes, pessoas que têm um olhar às vezes bem diferente do nosso, né? Às vezes a gente pensa, não quero saber sobre isso, não tenho interesse, porque essa pessoa pensa assim, mas essa pessoa apareceu e eu tenho que dar um certo valor, entre aspas, a esse encontro. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Eu tenho amigos que pensam completamente diferente de mim, mas que, por eu estar perto, eu consegui, de alguma forma, aprender muito com eles, né? Sim, isso é ótimo, isso é incrível. E com o tempo, vieram várias e várias mudanças tecnológicas que mudaram a forma como você aprende, né, com relação a tudo. Mas também mudou a forma como se ensina. O que você tem a dizer sobre como foi interagir com essa mudança tecnológica em tempo real? Pois é. Essas mudanças, voltando a falar do meu local de trabalho, por que eu vou citar sempre esse local? Porque eu estive lá durante 25 anos, praticamente. E eu consegui acompanhar toda essa movimentação da era digital, né? Então, eu sou uma professora, eu sou uma estudante, uma professora, uma mãe, e eu passei por esse momento como migrante digital. Eu venho de uma era onde nós estudávamos apenas por livros, bibliotecas, visitando bibliotecas, né? Partindo para uma era de acesso à internet. Mas é muito claro que hoje os alunos necessitam dessas novas formas de ensinar, né? Onde muitas vezes, na maioria das vezes, quando o professor dá àquele aluno o seu lugar de protagonista do seu aprendizado, ele se desenvolve muito mais. Eu digo que foi um desafio, e ainda é um desafio para mim, porque eu, como eu falei anteriormente, eu me considero uma professora, uma estudante, migrante digital. Eu não sou 100% segura para lidar com essas tecnologias, mas eu me saí muito bem, entendeu? Modéstia à parte, eu me saí muito bem. Por quê? Porque eu vejo que existem professores mais novos, mas que nasceram que já são nativos digitais, e eu percebo uma falta de algo que talvez eu tenha conseguido adquirir no meu passado e que eles não tiveram a chance de adquirir, entendeu? Então, existe espaço para todos, né? Mas existem alguns pontos que eu vejo, que eu percebo, que eu, como estudante, inclusive, conseguia entender um pouco mais claramente do que os meus colegas mais jovens. E além dessa evolução tecnológica, além desse obstáculo, né, para o ensino, teve mais algum obstáculo que você teve que enfrentar como educadora? Como educadora, o educador sofre muito, né? Porque os desafios dentro de uma sala de aula, eles são muitos. Eu posso dizer de experiência mesmo de vida, que antes, há uns 20 anos atrás, o professor, ele era visto e talvez respeitado de uma forma bem diferente, né? Hoje, o mundo apresenta uma facilidade, não quero ser de forma alguma preconceituosa, mas uma certa falsa segurança de que o aluno pode tudo, certo? E muitas vezes o professor, ele fica meio que em segundo plano no cenário de uma escola, de uma sala de aula, né? Os pais, por sua vez, não oferecem ao professor os créditos que lhe são realmente, na maioria das vezes, né? Eu estou falando como professora, então eu tenho que defender o meu lado. E aí, talvez, as conversas, as famílias, muitas coisas vão gerando no aluno um certo poder que eles acham que tem diante do professor. Não que o aluno não seja
protagonista, é importante, deve ser super valorizado pelo professor, mas nós passamos por muitos desafios em sala de aula, muitos mesmo. Hoje em dia, muito mais do que antes. Ainda mais que eu trabalhei muito em escola particular, onde a voz do pai é, assim, a voz de Deus, né? É muito levado em consideração. E esses desafios vêm trazendo muitos ônus, né, para os professores. É tanto que nós temos aí doenças mentais constantes, doenças físicas também, por causa das demandas incansáveis que o professor tem e assume, e por ser muito responsável, quer cumprir da melhor forma. E é isso. São vários os perrengues que nós passamos, mas não deixamos de ser apaixonados por ensinar, né? E, e pelos alunos. E pegando um pouco desse gancho que você está falando sobre os alunos, muito se diz, né, sobre a personalização da experiência do estudante, mas todo professor também tem a sua experiência própria. Como você acha que a sua experiência se difere da de outros educadores, mas também como foi interagir com os que estavam ao seu lado? A experiência do professor, muitas vezes, ela é, ela é colocada no momento ali do ensino-aprendizado, foi colocada, perdão, né? Muitas vezes ela foi colocada de uma forma assim muito impositiva. Hoje, a nossa experiência, ela já é lidada, já é tratada de uma forma mais sutil dentro da sala de aula. Por quê? Porque na maioria das aulas, estou falando das minhas aulas, eu acredito que os colegas também devam proceder desse ponto, nós queremos muito ouvir as vivências e as experiências que aquele aluno já traz, né? Muitas vezes, eu, no início da minha carreira, pude silenciar um aluno, mas hoje eu tenho plena consciência que ele deve ser escutado, porque a partir do momento que eu compreendo as experiências que ele já teve, as vivências, né, o que ele já entende, entende o que ele já viu, já vivenciou, vai ser mais fácil traçar um plano para o desenvolvimento mais integral desse aluno, né? A gente, dentro de uma sala de aula, nós temos um ambiente, assim, extremamente heterogêneo, entendeu? E não é fácil para a gente, mas a gente consegue levar, e também com um pouco de afetividade, que tem que existir, né? Sempre existe, fica mais fácil de traçar uma meta para a gente seguir um caminho mais tranquilo. E para finalizar com chave de ouro, é bem simples a última pergunta. Eu queria saber qual a sua opinião sobre professores no geral, o ato de educar. Como que isso mudou a sua vida? Como eu falei no início da nossa conversa, Mirela, professor, no geral, ele sempre tem o intuito de ficar muito feliz vendo o desenvolvimento daquele aluno, né? Ele se tornando o sujeito da sua vida, certo? O sujeito das suas escolhas e não um objeto na sociedade, né? E lhes dando um direcionamento que se aproxime o máximo do mais assertivo, né? Que é a sua valorização, seu autoconhecimento. E o ato de educar faz toda a diferença aí. Nós temos hoje, infelizmente, eu já tive experiência, falo por minha experiência, experiência própria. Muitos alunos em casa, em suas famílias, eles não conseguiram, talvez, por causa do dia a dia corrido das famílias, né? Que pai e mãe hoje têm que se virar nos 30 para conseguir realizar, trazer para casa o mínimo, né? E esses alunos chegam nas escolas com poucos direcionamentos, assim, de como respeitar o outro. Para alguns professores, isso não se ensina na escola, né? Para muitos professores, isso deve ser ensinado exclusivamente pela família. Mas eu acredito que não. Eu acredito que um professor, que é professor, que veste a camisa, ele também vai se preocupar com isso no seu ambiente de sala de aula, onde ele é a pessoa que está ali para dar o direcionamento daqueles alunos. É a referência dos alunos. Então, quem já foi meu aluno sabe, a minha postura como professora, para alguns parece muito rígida, né?
Mas é porque, se você dá o direcionamento para o aluno de um bom exemplo, de ser organizado, de ser pontual, de cuidar bem vamos dizer assim, dos recursos que você utiliza, cuidar bem de um computador que não é seu, que é da escola, organizar cadeiras, jogar o lixo no lixo, são pequenos exemplos que você está ensinando, né? E há aí uma divergência de pensamentos. Há professores que acham que isso não é importante, que são unicamente conteudistas. Eu acho que não, e eu permaneço com esse olhar. Eu acredito que o meu exemplo, enquanto professora, pode fazer, talvez não atinja 100% dos alunos, mas uma grande parte sim. É a maior felicidade da minha vida quando eu vejo um aluno meu que hoje está formando, está estudando, ou já é pai de família, conseguiu organizar a sua vida, entendeu? Tem o seu trabalho, trabalha direitinho. E isso é o que move a vida da gente, né? E é esse ato de educar e ter essas ações é o que faz a gente seguir e acreditar, né, que o ser humano, ele, ele não vive só, ele sempre vai precisar do outro e muda a nossa vida completamente, trabalhar da forma que você acha correto e observar os seus resultados na vida. E também me deixa muito emocionada falar sobre professores, porque vocês marcam a vida dos alunos que vocês, né, dão aula. E de todas as formas, tanto dentro de sala de aula como fora de sala de aula, muitos professores que são amigos de seus alunos, né? Vocês são importantíssimos, vocês trabalham ali e constroem, né, o início, o meio da vida de um aluno, né? Do infantil, fundamental, ensino médio para preparar para a faculdade e até na faculdade, entendeu? Então, é importantíssimo, né? Eu fico até emocionada lembrando todos os professores que passaram pela minha vida. Eu tenho alguns alunos que me mandam mensagem de vez em quando. Oi, professora, olha, estava vendo aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, lembrei da senhora. Outro dia mandou outro falando, ai, professora, tem dia que eu sinto com tanta saudade das suas aulas organizadas. É, né? Ah, é, que bom. E assim, alunos que hoje eu vejo que já estão na faculdade, ocupando as cadeiras que eu falava para eles que eu estava, né, na universidade, em diferentes cursos, artes visuais, direito, medicina. Tem aluno meu fazendo faculdade em São Paulo, tem aluno em Imperatriz, tem aluno em Palmas. Mas o que eu acho muito interessante é que esses alunos, geralmente, nós temos já um olhar, uma ideia, desde pequeno, do quão aquele aluno tem capacidade de alcançar o que ele deseja, desde a sala de aula. Né? Às vezes um aluno assim que era inquieto, que era agitadíssimo, que era não sei o quê, hoje ele está lá, está super bem, se acalmou, ou então trabalha com uma profissão assim dinâmica e agitada, igual o temperamento dele mesmo. E assim vai, né? É dessa forma, realmente chega a ser emocionante. É emocionante mesmo, você usou um adjetivo bem correto. E com isso, né, com esse fechamento emocionante, nós do Além do Crachá agradecemos muito a sua presença. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória, suas experiências, né, e suas reflexões com a gente. Foi um prazer te conhecer e entender sua perspectiva e sua história com a profissão. Pois é, para mim também foi de extrema importância compartilhar com vocês esse tempinho aqui, essa troca, né, no podcast de vocês, bem interessante, e dizer que estou à disposição, né, para qualquer intervenção que vocês precisarem, ou diálogo, eu estou aqui. E sucesso, né, para vocês, desejo muito sucesso com o podcast, desejo sucesso também nas vossas vidas, certo? E estarei sempre por aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada por concederem a participação. E para você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigada. O podcast Além do Crachá vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Além do Crachá Cast, e espalhar esse episódio por aí. Valorize os professores e a educação. Até o próximo episódio. Tchau!